Se você tem Magazine Luiza na carteira e está preocupado que ela já caiu pelo menos 17% aí nos últimos dias, então fique ligado até o final deste vídeo porque eu quero te ajudar, mostrar uma análise técnica sobre Magazine Luiza, o que nos espera para os próximos dias. Beleza? E ó, se você gostou desse vídeo, se você ficar até o final deste vídeo, você tem uma dívida comigo. Tem que deixar aquele like e também se inscrever no canal se não é inscrito, beleza? Essa é a sua dívida comigo. Aqui é Jonas que está falando e o canal é Trader Fácil, beleza, pessoal? Vamos direto então ao assunto, falar de Magalu 3. Olha só essa formação gráfica aqui. Eu gravei há um mês mais ou menos atrás um vídeo falando que ela tinha feito um fundo duplo, certo? Só eu vou deixar marcado esse vídeo aqui em cima. Tá no cardzinho aqui em cima, quem quiser assistir, tá falando desse fundo duplo, onde eu falei mais ou menos lá no dia 9 de agosto, que ela tinha feito um fundo duplo e que nós teríamos que esperar este rompimento aqui. Caso ou fato que não ocorreu, mas que quem entrou na operação, tá? Não foi o meu caso. Quem entrou na operação aqui no dia 9 de agosto, colocou pelo menos aí até esse topo 8% de lucro no bolso. Beleza? Só que desde então ela encontrou essa LTB, ou seja, essa linha aqui que está marcada aqui, essa linha de tendência de baixa, uma LTB. Descendo, que vem desde lá de maio de 24, certo? Onde que a empresa derreteu aí, já vem derretendo de muitos anos, certo? E ela encontrou então esse topo e devolveu então todo um lucro do pessoal, quem comprou ali no topo, tá? Acabou perdendo aí 17% de valorização na sua carteira. Perfeito? O que eu quero falar com vocês agora aqui neste vídeo é que este topo duplo aqui, certo? Este topo aqui e este topo aqui estão mantidos. Temos que romper este topo para pensar numa projeção, certo, de alta, para pensar num rompimento do papel, para fazer este movimento, perfeito? O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, que nós estamos próximos deste fundo triplo, uma, duas e 3 vezes. Tocou então, ou vai tocar 3 vezes, a nossa expectativa é que toque 3 vezes nesse fundo, que é um suporte muito interessante lá nos R$10,63, perfeito? Ou seja, olhando pelo gráfico diário, não tem nada que nos diga que ela vai cair. A tendência é que ele faça novamente esse toque no fundo, perfeito? E vá fazer esse movimento que eu fiz no desenho aqui, ó. Vá buscar um topo, certo? Corrija nessa LTB, tá? Acho que não vem buscar um fundo, um quarto fundo. Na verdade, eu nunca vi um quarto fundo, certo? A tendência então é que ela, vou apagar novamente, vou apagar aqui e fazer de novo. A tendência então é que a ação venha até este fundo dos 10,58, 10,60, aí ela busque o rompimento, faça uma correção e depois ela vá fazer uns novos topos. Mas este rompimento aqui destas máximas estão mantidas. Perfeito? Enquanto não romper os R$3, a tendência ainda fica muito para baixista ainda. A chance de vir buscar novos fundos é alta. Perfeita? Então é o seguinte, o que eu tenho para dizer para vocês em relação no curto prazo é que realmente as médias estão todas apontando para baixo. Então aqui nós temos a média de 9, a média de 21 e a média de 50. Todas essas três médias estão baixistas. A possibilidade de nós virmos até os 10,60 aqui é muito grande. Então fiquem atentos aí, se você tem Magazine Luiza na carteira e comprou, sei lá, nos 12, comprou, quem sabe, até nesse topo aqui, certo? Recomendo, quem sabe, fazer um preço médio nessa região, certo? A depender do volume que nós tenhamos. Como vocês podem ver, olha só o que aconteceu nos últimos toques no fundo, nesse fundo duplo aqui, olha, quando bateu aqui, olha só nos dias posteriores como o volume foi ascendente. Tocou aqui, olha só como os volumes foram ascendentes. Perfeito? Então, qual a nossa expectativa? Como o volume está descendente, olha aqui, ó, o volume está caindo, quando tocar neste fundo aqui,
quando fizer o toque no fundo, a tendência então é que nós tenhamos um volume maior, umas barras maiores de volume, ou seja, de pessoas compradas, né? Mais negociações entrando, mais volumes financeiros entrando no papel. Perfeito? Para fazer o famoso trade, ok? Então, ou seja, se você está comprado no papel, sei lá, a 12, 13 reais, ou até mais alto, você pode sim fazer dependendo do volume, tá? Dependendo do volume alto, você pode surfar este movimento aqui, baixar o seu preço médio, sei lá, que é de 15, baixar para uns 12, 13 reais, certo? E esperar a valorização do papel para sair posteriormente com lucro, tá? Se está com prejuízo, sair com lucro, ou se você quer entrar no papel aqui, então buscar um topo lá em cima. Pelo menos, tá, pessoal? Pelo menos pensando assim, ó, bem pessimista, tá? Porque não dá para ser muito otimista com o Magazine Luiza nos últimos meses e anos. Se fizer esse movimento aqui e vir aqui, só neste movimento, somente neste movimento aqui, já dá para tirar pelo menos, olha só, um lucro aí de 18%, ok? Pelo menos um lucro de 18%, uma valorização de 18%, como vocês podem ver aqui. Perfeito? O que também não é nada ruim, no meu caso, que gosto de fazer trades. Perfeito? Daí vai do critério de cada um do que tem na carteira, se tem, já está posicionado ou não, se quer entrar no curto prazo, tá? Porque, como eu falei, aqui deu, olha só, quem entrou nesse último fundo colocou 28% de lucro no bolso. Quem pegou esse último fundo aqui, então, pegou uma onda um pouco maior ainda, pegou 32% de lucro, certo? E só passando um pouco mais para frente, vamos ver em relação a VWAP, tá? Em relação a VWAP aqui, são as análises que eu gosto de fazer, tá? Nós estamos assim neste momento com o fechamento de hoje. Estamos aqui com a VWAP tocando nessa linha branca que é a diária, e já abaixo da média da VWAP mensal e já abaixo também da VWAP semanal. Então, ou seja, tudo fortalece a queda realmente, ok? Se ela parar por aqui, show, melhor ainda. Acho meio difícil, tá? Mas daí poderia pensar numa correção aqui, daí realmente ela já está perdendo a força vendedora, certo? Daí ela fez um movimento aqui, não veio retestar esse fundo, se ela parar aqui, vai ser a melhor notícia de todas, que daí é certo que ela vai romper, fazer um movimento de correção e nós poderíamos pensar em entrar nesse pivô aqui com toda a segurança, até para buscar um topo bem mais alto, mas daí seria uma próxima análise. Em relação a IFR, é a nossa melhor notícia, certo? Em relação ao índice de força relativo, tá? Que é esse indicador que está aqui embaixo, certo? Olha só, neste fundo que ocorreu aqui, é este fundo aqui, certo? Aqui nós vamos ter o mesmo nível e aqui nós vamos ter um nível ascendente, de leve, certo? Bem de leve mesmo, tá? Ou seja, não é uma divergência formada. Daqui para cá, se ela parar agora aqui e aqui seguir para cima, também não vai ser uma divergência, tá? Mas se o IFR parar aqui e começar a subir, tá? Ou seja, mais força compradora entrando no papel nesta região aqui, aí nós podemos pensar sim, olha só, numa divergência de leve no papel aqui, ó, uma divergência já de 7 graus, que seria bem interessante para pensarmos num fundo triplo, certo? Num fundo triplo. Ou seja, veio aqui e caiu aqui, tá? Caiu nessa região, veio buscar aqui, o IFR se manteve nesse mesmo nível, aí nós vamos pensar que houve um nivelamento aqui e aqui uma alta, então nós podemos pensar numa divergência já com menos força vendedora, mais força compradora, no rompimento para compra, para buscar novos topos. Beleza, pessoal? Fica aqui a minha dica, fica aqui a minha análise, tá? Muita cautela para operar Magazine Luiza, tem muita gente aí que gosta de fazer trade, principalmente na parte vendida também, porque ela tem derretido bastante, certo? Aí, em relação ao último indicador, tá? Que seria as bandas de Bollinger, tá? Nós não temos aqui também nada que nos indique que ela vá subir ou parar de cair nessa região, perfeito? Como vocês podem ver aqui, já estamos tocando na banda inferior,
certo? Mas o preço ainda não rompeu aqui, não rompeu, pelo menos ainda não fez nenhum movimento de parar. E os volumes estão caindo, então tudo fortalece a queda ainda. Beleza? Espero que vocês tenham entendido em relação a essa análise, espero que vocês tenham gostado também e aquela dívida que a gente fez lá no início. Se ficou no vídeo até aqui e não deu aquele like, este é o momento. Senta o dedo no like e se inscreva no canal também, valeu? Bons investimentos a todos, forte abraço.